Amados irmãos que estão aqui presentes, que estão em casa, ontem nós iniciamos as pregações sobre esse tema, o Senhor Deus é meu refúgio e salvação. Ou seja, em Deus nós encontramos todo o bem, os benefícios do céu, os favores do céu, mas também encontramos a vida, a salvação. O salmista pediu hoje, o salmo de hoje, Senhor, guiai-me em vossa justiça. E ontem nós estávamos falando que o justo vive da fé. A fé orienta a nossa vida. Desde que nós nascemos, somos orientados pela fé. Veja, a fé católica nos orienta na barriga da mamãe, quando criança, no batismo, depois na infância, orienta a nossa vida. Somos orientados em tudo na fé católica. A fé católica nos orienta na nossa juventude, sim ou não? Se eu estava afastado nessa época da igreja, aí é outro problema, mas a igreja, ela vai orientando a nossa vida. E ela orienta a nossa vida financeira, a nossa sexualidade, nossa vida conjugal, nossa vida, educação dos filhos. A igreja nos orienta em todos os sentidos. E somos orientados pela luz da palavra de Deus. Ponto. É isso. E nós devemos ser fiéis a esta orientação e seguirmos a palavra de Deus como o salmista está nos ensinando hoje, como nós ouvimos no Salmo. Senhor, guiai-me em vossa justiça. É isso. Essa é a nossa busca, essa é a nossa vida. Lembra que ontem eu falei que ia contar uma história? Então, a história que eu quero contar é a história de Davi, que deu exatamente o início, a esse Salmo 56, que é o salmo do nosso tema da semana. Salmo 56, refúgio de Deus. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque minha alma está em vós, procuro o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de vossas asas, até que a tormenta passe. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me cumula de benefícios. Mande ele do céu auxílio que me salve. Cubra de confusão meus perseguidores. Envie-me, Deus, a sua graça e fidelidade. Amém? Vamos ver algumas coisas aqui. Esse salmo se trata de quem? Em que período da vida de Davi? Bom, vocês lembram que Davi venceu Golias? Lembram? Ele era o que nesse momento? Ele era do exército de Israel, que era liderado pelo rei Saul, um rei escolhido pelo povo de Israel, ungido por Samuel, mas que tinha muito ciúme. É um rei muito ciumento, um rei que cometeu muitos erros, e um deles, os seus tormentos, era o seu ciúme. E ele teve ciúme de Davi, porque o povo começou a gritar, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, preferiam a Davi do que Saul. Davi virou um herói. E de repente, no capítulo 19, do primeiro livro de Samuel, Samuel 19, Saul baixa um decreto. Vamos matar Davi, vamos perseguir ele. E Davi começa a fugir. Do 19 até o 24... Se você ler na sua casa, você vai ver toda a fuga de Davi, para o deserto, para as montanhas, para os lugares das ovelhas, e depois nas cavernas, ele vai fugindo. E Jonatas, o filho de Saul, que seria na verdade o herdeiro por ordem, ele tinha um amor muito grande por Davi. E nesse momento Jonatas quer poupar a vida de Davi. E fala para o pai dele, por que você quer fazer isso? E o pai dele está obstinado, e vai matar Davi. E Davi então passa a ser perseguido. Imagina o que você é ser perseguido num reino pelo rei. Mas Davi foi ungido também por Samuel. Não se esqueça disso, ele já foi ungido. Ele vai sagrar-se rei depois, mas ele já foi ungido quando criança, quando pequeno ainda, na casa do seu pai Isaí. Então, ele tem uma unção sobre ele. Fala comigo, eu tenho uma unção. Que unção é essa que nós temos de Davi? A unção do batismo, a unção régia, sacerdotal e profética. Ou seja, nós já somos escolhidos de Deus. Isso é muito importante, fala, eu sou um escolhido. Eu tenho a unção de Deus. Então, nesse momento, Davi, ele começa a fugir. Ele começa a fugir para lá, para cá. E exatamente no momento em que ele está numa caverna, escondendo-se, Saul entra para fazer necessidades. Saul entra lá, e Davi está com o seu servo no finalzinho da gruta, e ele está fazendo necessidade. Você sabe quando o homem está fazendo necessidade, ele está desprovido. Ele não tem como correr, ele não tem como sair, ele não tem como fazer nada, ele não tem como se mexer. Então ele está completamente vulnerável, fazendo suas necessidades. E aí o servo fala assim para Davi, Davi, é sua chance, mata ele. Porque se você matar ele, 3 coisas acontecem. Primeiro, você não morre. Segundo, nós resolvemos um problema, porque Saul é ruim para nós. E terceiro, você assume o trono. Davi orienta a vida dele a partir da palavra ou a partir do conselho do servo dele? A partir da palavra. Ele diz, eu não vou matar, porque ele é ungido do Senhor. Eu não posso matar, existe um mandamento,
existe uma lei, mesmo que eu esteja sofrendo. Percebe que é bonito? No sofrimento, eu sou orientado pela palavra. É isso que significa o Senhor Deus ser o meu refúgio e salvação. Nele eu encontro consolo, esconderijo, abrigo, mas eu também encontro a direção para a minha vida. É isso que é salvação. O que os salmos dizem para nós? Vossas palavras, Senhor, são vida e salvação. Se eu seguir elas, elas vão me salvar. Tanto que quando o padre proclama o evangelho, o padre proclama palavra da salvação. Sim ou não? São palavras que, se a gente viver, vão salvar a nossa vida, vão mudar a nossa história. E Davi, então, naquele momento, pode ser envolvido por uma grande emoção, e no impulso da emoção, matar Saul. Mas Davi não se deixa levar para a emoção. Davi não se deixa levar pelo conselho do amigo, do servo. Davi não se deixa levar pela raiva, nem por nenhuma motivação. Davi orienta a vida dele a partir da palavra. E ele fala, não vou matar. Ele tem uma ideia, sabe o que ele faz? Saul está de costa, ele vai e corta um pedacinho do manto de Saul. Ele corta com a espada dele. Bom, se ele cortou um pedaço do pano sem Saul saber, imagina se ele não podia cortar a cabeça de Saul. Ele corta um pedaço e fica, Saul sai, e Davi em seguida sai lá fora e fala, meu senhor, eu estava aqui o tempo todo, olha, eu cortei um pedaço do seu manto, eu poderia cortar você, eu poupei a tua vida, porque eu movia a minha vida a partir da palavra. E Davi tinha um problemão sério, é que a gente agora, sentado aqui no banco, não dá para a gente mensurar, mas era um problema muito grave, era uma situação muito feia de perseguição. Mais tarde, Davi vai ser perseguido pelo seu próprio filho, né? Quem sabe a história de Davi lembra disso. O próprio filho de Davi passa a persegui-lo, para matá-lo, para que ele possa assumir o trono. Então, olha que terrível isso, né? Ele foi perseguido por um ciumento e depois por um obcecado, um obstinado, uma pessoa presunçosa, que foi seu filho, que queria matar seu pai para assumir o trono. Então Davi sempre orientava a sua vida a partir da palavra. É importante, vamos ficar aqui nesse salmo, que Davi começa a rezar e dizer, tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque minha alma que está sofrida, angustiada, com medo de morrer, em vós procura o seu refúgio. Sentimento de morte. Davi tem medo? Tem. Davi se sente pequeno? Sim. Davi está desprotegido? Sim. Onde ele busca refúgio? No Senhor. E diante do sofrimento, aonde nós temos buscado refúgio? Diante das tempestades, diante das dores. Gente, nós sabemos que uma das dores maiores que o ser humano enfrenta é a dor do luto. Eu não falei a maior, uma das. E quando a gente passa pelo luto, aonde a gente tem buscado refúgio? O Senhor tem sido nosso refúgio. Diante das dores que a gente passa, da saudade, de um luto, de uma injustiça, de uma calúnia, uma pessoa que foi traída, independente se na vida conjugal ou na vida profissional, familiar, você foi caluniado, traído, a traição dói muito, sobretudo, claro, mais a traição conjugal, do marido que trai a esposa que trai o marido. Onde você busca refúgio quando tua alma está sofrendo? Na vingança? Aonde você vai buscar refúgio? Em não perdoar? Você se refugia onde? Porque a palavra refúgio é onde eu vou me esconder até que passe a tormenta. Olha só. Porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de vossas asas até que a tormenta passe. E olha que providencial, né? O evangelho de hoje ser a calmaria da tormenta. A tempestade acalmada. Olha que providência. Aonde eu busco o meu refúgio quando eu estou sofrendo? Quando tudo dá errado para mim? Aonde eu estou me refugiando? Na minha casa? Nos meus aposentos? Nas minhas dores? Muitas vezes você vê as pessoas buscando refúgio em vícios, nas bebidas, nas drogas. Muitas vezes você vê as pessoas buscando refúgio no veneno da mágoa, do ressentimento, da amargura. Gente, o que estamos falando aqui não é questão de condenação, nem de julgar ninguém. É a verdade dos fatos. As pessoas têm se tornado amarga, muito amarga. Isso não tem feito bem à nossa vida. É tanta amargura e tanta amargura que a gente não consegue sequer viver a vontade de Deus. E a gente vai se refugiando naquilo que o mundo vai oferecendo para nós. Quantos de nós já escutamos por aí, olha, você está muito frustrado, saia para fazer compras, porque fazer compras já está provado, que você fica relaxado, né? Você compra coisas, você distrai a cabeça, então quanto mais frustrado você fica, mais você vai querer comprar. E por isso que as pessoas estão devendo tanto.
Porque de tanto comprar, porque de tanto frustrar. Eu tenho um sobrinho meu que é formado em marketing, ele diz assim: tio, sabe o que eu tinha aprendido na faculdade? Que notícia fúnebre e notícia triste deixa as pessoas, né, tensas, deixa as pessoas fechadas, deixa as pessoas amedrontadas. E isso dá vontade delas comprarem, delas compulsivamente gastarem, porque elas, assim, têm um momento de prazer. Interessante, né? Por isso que tem canal de televisão que só dá notícia ruim, né? Só notícia ruim, só notícia de crime. É porque a pessoa vai se sentindo tão negativa que ela fala: nossa, eu preciso espairar a cabeça. Ela sai fazer compra. E por isso o ser humano cada dia deve mais. Por isso cada dia o ser humano fica mais inadimplente. Por quê? Porque ele não dá conta. Então ele busca refúgio aonde? Ele busca onde o seu descanso? Ele busca onde a sua compreensão? Tem que ser na palavra de Deus. Eu, quando fiquei viúvo, busquei compreensão da morte da minha esposa na palavra de Deus. Ela morreu e agora ela está no céu. Ela vai ser, né, juntada aos anjos e aos santos de Deus lá no céu, porque morreu na fé do Filho de Deus. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E quem crê jamais morrerá. Então você vai sendo orientado pela palavra. Eu acredito nisso. Eu creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Nossa vida vai sendo orientada pela fé. Percebe como a gente precisa ser um pouco mais forte? Um pouco não, bem mais. Percebe como a gente precisa ser muito mais autêntico com a palavra? Olha o que o salmista fala: abrigo-me à sombra de vossas asas até que a tormenta passe. Tem um salmo, que é o 118, que o salmista fala assim: à sombra de tua palavra descansa minha alma, nos rios de tua promessa eu libero a fé. Olha que lindo isso. Nos rios da tua palavra eu libero minha confiança. É forte. A sombra de tua palavra descansa a minha alma. E por que a minha alma vai descansar? Porque esse mundo é um mundo de tormento. Não é verdade que esse planeta, segundo alguns especialistas, devia chamar água em vez de terra, porque tem mais água do que terra. Agora, se fosse para ter o nome de mais, tem uma coisa que tem aqui nesse planeta mais do que água e terra, que é problema. Aqui é o mundo dos problemas. É o planeta dos problemas. A gente tem muito problema aqui. E se a gente fosse contar os problemas, a gente ia passar a vida inteira contando eles. Porque o tempo todo você tem ele ao seu redor. As situações de problemas, os desajustes, que é fruto do pecado, do homem, da desobediência, desajustou tudo. E você pode ver, é assim. É uma cadeia, é uma cadeia de erros que vai acontecendo, que vai trazendo consequências à vida do homem. E aonde a gente está buscando refúgio? Bem-aventurados vocês que estão aqui ou quem está em casa acessando os canais da paróquia, para que a gente possa buscar os refúgios no Senhor. Você veio aqui numa terça-feira à noite buscar refúgio no Senhor. Buscar refúgio no Senhor. O Senhor é o refúgio da minha alma. É nele que eu busco forças. Ontem eu atendi aqui uma pessoa que está passando por uma prova, uma tormenta. E ela veio rezar aqui na igreja. Segunda-feira. Ela veio buscar refúgio no Senhor. E vai encontrar, porque o Senhor é o meu refúgio. E Ele nunca vai negar. Cântico de Davi quando fugia para a caverna, perseguido por Saul. Uma caverna não pode me esconder. Porque por um ato casual, os dois se esconderam na mesma caverna. Davi para se esconder do Saul e o Saul para fazer a necessidade. Na mesma caverna, olha que coisa. E na verdade só no Senhor é que eu posso me esconder mesmo. Né? Só nele, na sua palavra. Aonde Maria escondia-se? No coração de Jesus. Na palavra do Pai. Aonde Maria buscava refúgio? Em Deus. Então é muito bonito a gente olhar para a vida de Nossa Senhora e perceber isso. É nitidamente que Maria buscava refúgio no Senhor, na sua palavra, no coração do seu próprio filho. E assim nós temos que fazer a nossa vida ser assim nessa toada, nessa caminhada. Nós buscarmos refúgio junto a Deus. O consolo tem que vir de Deus. Não tem que vir respostas prontas para mim. Cada dia que passa o ser humano fica mais reprimido, mais estressado e mais ansioso. Isso vai matando a gente. Vocês lembram do que eu falei aqui já? O que tem matado o homem nunca vai aparecer nos laudos médicos. É o excesso de passado, excesso de presente, excesso de futuro. É o excesso.
Excesso de passado é depressão, excesso de presente é estresse, excesso de futuro é ansiedade. Isso tem matado a gente. E tem levado a gente à loucura. Isso tem levado a gente a desesperos. Você percebe que a tempestade começa a acontecer e os discípulos ficam desesperados e acordam Jesus dizendo: Mestre, estamos perecendo. Ele levanta e diz: para que tudo isso? Para que esse desespero? Ele pergunta: para que esse desespero? Para que tudo isso? Para que esse movimento nervoso, atribulado? Para que isso? Como se Jesus falasse: vocês estão brigando, por que vocês vão separar? Por que vocês vão brigar? Por que vocês vão terminar a família? Por quê? Por que vai passar da igreja, vai afastar da igreja? Por que você vai parar de rezar? Por que todo esse desespero? A tempestade vai passar. A tormenta vai passar. A sabedoria dos antigos é uma coisa maravilhosa, né? Eu lembro da minha avó, e hoje eu escuto a minha mãe falar isso. Olha, isso não nasceu aqui. Não estava aqui. Daqui a pouco não vai estar mais. Porque não é o lugar disso aqui, o problema. Vai passar. Sempre passa. E enquanto isso eu vou orientando a minha vida para a palavra, para a justiça. Porque o Senhor é meu refúgio e minha salvação. Agora, é verdade ou não é que muitos se perderam na hora da provação? Sim ou não? É verdade ou não que muitos se perderam na hora da tormenta? Davi poderia se perder naquele momento e matar o ungido do Senhor e ter sua alma condenada, sim ou não? Mas não. Ele disse: não vou fazer isso. Ele orientou a vida dele não de acordo com as emoções. Cessem isso, gente. Cessem isso, por favor, pare com isso. Vem uma pessoa na internet e reduz o amor no sentimento. Ah, mas é porque eu sinto assim. Olha, você me desculpe, irmão, mas o amor não é um sentimento. Você pode expressar o sentimento, né? O amor em sentimento. Mas o amor não se reduz num sentimento. Ah, mas é porque eu sinto isso, então para mim tem que ser assim. É assim que eu sinto. Mas como assim? A gente vai reduzir a vida a um sentimento. Agora, nesse mês de julho, no dia 21 de julho, eu completo 15 anos de casado com a Adriana. O amor de um casamento, ele é muito interessante. E eu e a Adriana temos feito uma coisa muito bacana. A gente está escrevendo, ela uma coisa, eu outra, depois a gente vai juntar. No dia 21, a gente vai juntar a nossa avaliação e o nosso resumo dos 15 anos de casado. E eu estou escrevendo, e eu estou descobrindo umas coisas tão bonitas, assim, tão interessantes, como o amor conjugal ele é interessante, ele é fantástico. Nesse tempo, a gente descobriu uma forma de se chamar, né? Cada casal tem uma forma de se chamar. Então a gente vai descobrindo uma forma de se chamar, a gente vai descobrindo uma forma de chamar a atenção do outro, a gente vai descobrir uma forma de se desculpar com o outro, a gente vai entendendo o outro. Até o movimento que ele faz quando ele vai errar na escolha dele, a gente já sabe. Ou quando ele vai acertar também. É interessante porque é um amor comprometido. É um amor que se compromete. É um amor muito bonito. É um amor, mas assim, muito fiel. E quando a gente, não o amor, quando a gente é infiel, a gente fere esse amor. A gente machuca esse amor. É muito bonito quando eu me entrego à fidelidade desse amor, porque esse amor é abençoado por Deus. E olha o que o salmista fala aqui, que bonito, ó. Mande ele do céu o auxílio que me salve. Cubra de confusão meus perseguidores. E envia-me, Deus, sua graça e fidelidade. Gente, olha que oração perfeita. Não me dá só a sua graça, me dá também a sua fidelidade. Porque não adianta eu ter a graça se eu for depois da graça ser infiel. Não resolve. Percebe que o que nós estamos falando essa semana é muito importante? Olha o versículo 4, gente. Vamos ler Salmo 56, versículo 4. Todos nós que estamos com a Bíblia, podemos abrir a Bíblia e apanhar este versículo 4 do capítulo do Salmo 56. O refúgio de Deus. Mande ele do céu auxílio que me salve. Cubra de confusão meus perseguidores. Envia-me, Deus, a sua fidelidade. E fidelidade. Me dá sim, Senhor, a sua graça. Me dá as virtudes que eu preciso. Me dá sabedoria, me dá paciência, me dá força, me dá coragem. Mas me dá fidelidade. Faz-me fiel, Senhor Jesus. Fiel a Ti. Sem olhar atrás.
Nós ouvimos estes dias na missa, domingo, quem põe a mão na arada e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Amém? Sem olhar para trás. Vocês lembram quando tinha aquelas encenações, né? Vocês lembram das encenações de Sexta-feira da Paixão? Vocês lembram? Esse teatro. Tinha um texto, eu lembro, nunca vou esquecer. Era o texto dos discípulos e seguidor. A diferença entre o discípulo e o seguidor. Eu achava bonito, acho bonito aquele texto. E no teatro era recitado esse texto. E a frase que mais me marca é quando falava assim: o seguidor é aquele que vai até que, e o discípulo é aquele que não tem para onde ir. Ele fala para o Senhor como Pedro: aonde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? O seguidor, ele segue até que? Até o momento que ele acha que vai apertar ele. O discípulo não. O discípulo, ele não tem para onde ir. É forte isso, né? Eu não tenho para onde ir. O Senhor é o meu refúgio. É aqui. Tudo começa nele e converge para ele. Eu não tenho para onde ir mais. Eu não sou um seguidor de Jesus. Eu já fui. Agora eu sou um discípulo. Eu não sou um admirador. Eu sou um adorador. Eu admirava. Eu olhava. Agora eu adoro. Eu amo. Eu tomo posse da justiça dele como a minha verdade. E não é mais a minha verdade. Não é mais o que eu penso. É o que ele diz. E se ainda eu não consigo fazer exatamente o que ele diz, eu vou navegar com ele no seu barco e aprender no meio das tormentas como de fato eu devo fazer. Eu não vou absolutamente entregar minha vida aos desejos desvairados do meu coração. Como Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, que aqueles que andam à mercê de suas ideias frívolas, aqueles que andam à mercê das suas ideias frívolas, vai dando a ideia e a pessoa vai indo. Eu tive uma ideia, ele vai fazendo. Essas pessoas nunca serão novas criaturas. O homem velho, ele chama essa pessoa. O homem velho, corrompido, é aquele que anda à mercê das suas ideias frívolas. Que bonito saber que nós não somos chamados a andar movidos por ideias, por emoções. Quantas coisas nesses anos de 15 anos de casado com a Adriana eu senti. Eu posso ter sentido alegria, tristeza, raiva, motivação. Eu posso ter sentido vontade, posso ter sentido desânimo, eu posso ter sentido saudade, eu posso ter sentido cansaço. Mas o mais bonito é que os sentimentos passam e o amor permanece. É intocável. É muito bonito isso. É muito bom viver a fidelidade. Amém? É muito bom viver a fidelidade. Eu estou aqui para dizer isso a você. É muito bom viver a fidelidade. Mas que fidelidade nós vivemos? A nossa? Não. É a fidelidade do Senhor. Amém, gente? E não é a fidelidade do Rodrigo. O Rodrigo não é fiel. Onde já se viu isso? Falar, eu sou fiel. Não. Deus é fiel. E eu proclamo que eu nasci para viver a fidelidade dele. Ele não desiste de nós. Desiste? Ele esquece de nós? Ele abandona a gente? Então é essa fidelidade que eu sou chamado a viver no meu casamento. De não desistir da minha esposa. De entendê-la. A misericórdia dele dura para sempre, sim ou não? E é essa fidelidade que eu sou chamado a viver para minha esposa. A misericórdia a ela e ela a mim. Eu participo dessa fidelidade. Não sou eu que sou fiel, não. Pelo contrário. Nós somos os seres mais vulneráveis que existe na face da terra. A gente muda. A gente vai de 0 a 100 em 10 segundos. A gente está com vontade agora, daqui a pouco não está mais. Eu me conheço, eu sei como é que é. Teve um dia que meu pai falou assim, meu filho falou assim, pai, vamos jogar bola? Aí eu falei, vamos. Aí deu vontade de jogar bola com o meu menino. E a gente que teve filho mais velho, é um negócio, né? O menino está com 9 anos, tem vontade, eu estou com quase 50, a gente tem pouca vontade. Aí você põe assim a chuteira, põe um negócio assim, dá aquela vontade. A hora que você dá o primeiro passo, acabou a vontade já. Já vem a dor no joelho, não é assim? Aí você fala assim, filho, liga para o seu amigo para você jogar bola. Pai, mas você estava com uma vontade, acabou já. A vida é assim com tudo, é assim ou não é? É assim. Daqui a pouco eu estou com uma vontade, ligo para minha esposa e falo assim, amor, estou indo embora, 11 dias sem ela. Fui lá pregar lá no Paraguai, não sei se vocês viram aí, fui lá pregar lá perto da Assunção. Mas que vontade de ver minha esposa. A hora que chegou assim, parece que eu olhei para ela, parece que passou. Acontece, sim ou não? Gente, fala a verdade, nós somos esquisitos ou não somos? Pode falar para o seu irmão, fala, você é esquisito. Você é esquisito. Porque a gente é meio, parece que também tem problema.
Aí daqui a pouco, aí eu mesmo falando para dentro de mim assim, mas cadê aquela vontade que você estava? Pega ela, abraça ela, beija ela. Criança é assim, ou não é? A minha filha Maria está falando do presente de Natal em julho. Depois que você dá o presente, passa 15 minutos, o negócio está jogado na área. E as pessoas se entregam a isso. No casamento, na fé católica, se entrega a desejos. A gente é uma pessoa esquisita, a gente é esquisito. Tem dia que dá uma vontade de vir na igreja, que a gente não vê, tem dia que não tem vontade. É assim ou não é? Não tem vontade. Mas você vem assim mesmo. Você é movido por sentimentos. Não, eu sou chamado a viver a fidelidade de Deus, que não desiste, que vem a nós, que não se prevaleceu da sua igual. Olha, é lindo, me toca, me emociona. Eu começo a falar, eu tenho vontade de chorar, de verdade, porque ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, ele se encarnou, se humilhou, veio até nós, viu toda a miséria do homem, assumiu sua natureza, sofreu, apanhou, e lasca, e pau, e cuspe na cara, e humilhação, e não desiste. Eu faço parte dessa fidelidade, eu não tenho ela, eu não sou assim, eu não sou desse jeito. A minha natureza é totalmente infiel, minha natureza é totalmente despencada, a minha natureza é totalmente desfeita, ela é desacursoada. Mas a natureza de Deus é divina e a sua humanidade é perfeita. Amém? Eu sou chamado a viver essa fidelidade. É tão bonito. É tão bonito. Aí dentro do coração da gente fala assim, ó, abraça ela, beija ela, que a vontade vem. E vem mesmo, né? A gente chama isso de um exercício da vida. O amor. Todo dia quem faz comida aí tem vontade de fazer comida. Às vezes você está inspirado, às vezes você não está. Esquece de pôr sal. Né? Frita aqueles ovos tudo torto. A gente senta na mesa, não dá vontade nenhuma comer esse ovo. A gema espalhada Agora tem dia que você capricha, é verdade ou não é? Tem dia que você está inspirado. Aí os meninos falam assim na mesa: hoje a mamãe está inspirada. Eles falam: a batata tá bonita. Tem vezes que fica umas batatas brancas, não fica? Mas é assim a vida. E nós vamos comer do mesmo jeito. Porque a fidelidade à vida. A fidelidade à vida é assim. É bonito quando a gente consegue essa graça. Amém? É bonito quando a gente consegue esta bênção. Hoje minha irmã colocou uma notícia no grupo lá. Falou assim: eu fui chamada, que ela fez um concurso público há muitos anos atrás. E ela ficou entre, acho que 200, não sei, 200 e pouco. Ela falou assim: vai demorar para chamar eu. Capaz que quando chamo já perdi a vontade. E chamaram ela, saiu no Diário Oficial hoje, chamaram a minha irmã para assumir lá, dia 1º de julho, tem que ir lá na prefeitura levar. Aí eu falei: parabéns, mano. Ela falou assim: sinceramente, eu estava com uma vontade, rezei para São José, agora parece que eu estou cansada. Eu falei: mas vai mesmo assim? Que todo mundo rezou para você ser chamada? Ela falou: pois é, mas eu vou. A gente não é esquisito? A gente quer tanto uma coisa, daqui a pouco não quer mais. Você queria tanto casar com esse homem? Fica pro resto da vida com ele agora. Você brigou com a mãe, brigou com o pai, brigou com a família, saiu, foi morar lá, aquela casa ruim, cheia de goteira. Pode ficar com ele agora. Vai largar nada. E você também com ela. Fiel, a fidelidade de Cristo. A gente é assim. A gente gostando de uma coisa que não gosta mais. Eu tenho um amigo que chama Juno, né? Eu não estou falando não, chama Juno mesmo, Juno. O sonho dele era ter um barco para pescar. Hoje em dia ele nem pesca e nem anda do barco. O barco está parado dentro da garagem. Eu falo assim para ele: mas se não era o seu sonho ter o barco? Eu falo: rapaz, mas dá um trabalho depois isso aí lá. A gente não é esquisito? É ou não? Agora com o barco você pode desistir, agora com a mulher não. Não pode. Com a família, com a fé católica, não pode. Não pode. Não pode. Eu vejo meu filho lá fazendo catequese, bonitinho, Miguelzinho, né? Fala: pai, eu não vejo a hora de comungar. É assim, né? Ele está querendo. Aí ele vê a irmã dele na fila, ele fica olhando. Tem dia que ele pede para ir na fila, só chega lá e já vira assim.
quer. Falei, tomara que você fique com essa vontade pro resto da vida, mas a gente sabe que não vai ser. Vai ter domingo que vai dar preguiça. E você tem que ir do mesmo jeito. É isso que é o Senhor meu refúgio e salvação. Porque a justiça de Deus tem que ser cumprida. E a missa de domingo é a justiça de Deus que santifica o dia santo. Todas as missas que eu vou, a justiça de Deus acontece. Amém? Esses dias alguém falou assim, Rodrigo, reza para que a justiça de Deus seja feita na minha casa, na minha vida. Ela estava falando sobre um processo. Eu falei, você quer a justiça de Deus? Vai na missa todo dia. A justiça de Deus acontece lá na missa. É lá na missa que ela acontece. Não é no processo que você ganha, não. Aí ficou olhando. Tem gente que às vezes acha que se arrepende de vir conversar comigo. Que a justiça de Deus acontece na missa. É aqui que a justiça de Deus acontece. Amém? A justiça plenamente é Romanos capítulo 5. Quem justifica a gente é o sangue dele. Amém? É aqui. O derramamento de sangue. Incruento, é verdade. Mas é um derramamento de sangue. Acontece aqui na missa. Aqui que a justiça acontece. E eu sou chamado a participar desta fidelidade. Da fidelidade dele. Senhor, clama ao Deus Altíssimo. Olha o versículo 3. Eu acho bonito demais. Vamos lá, versículo 3. Clamo ao Deus Altíssimo. Ao Deus que me cumula de benefícios. O Deus que o quê? É bonito. Ele me cumula de benefícios? Sim, todos os dias. Todos os benefícios físicos, materiais, espirituais. Todos os benefícios. O pão de cada dia. Todos os benefícios. O Deus que me cumula de benefícios. Mande Ele do céu auxílio que me... Duvido que você tem coragem de falar isso agora. Fala, Senhor Jesus, manda do céu o auxílio que me salve. O auxílio de Deus tem que salvar você. Porque se o auxílio não for para salvar, não é auxílio. Não é auxílio. Você que está namorando, você que está vivendo namoro, e às vezes está sofrendo, fala para Deus assim, me manda um auxílio que me salve. Me mande um namorado, uma namorada que me salve, o auxílio que me salve, não que me perca. Porque se for para você namorar e se perder, isso não é auxílio de Deus. Isso é encrenca. Isso é problema. Isso é tormento. Mande do céu o auxílio que me salve. Você está desempregado? Reza assim, Senhor, mande do céu o auxílio que me salve. Porque se for para dar um auxílio que não me salve, que me perca, não manda. Porque Deus não manda auxílio que perde. O auxílio de Deus é o auxílio que salve. Olha que filtro. Olha que filtro maravilhoso. Auxílio de Deus é um auxílio que me salve. Mande Ele do céu o auxílio que me salve. Se o auxílio não chegou, é porque aquilo que foi me tirado ou não foi dado, não era para me salvar. Amém? Mande o auxílio que me salve. É isso que eu preciso. Mande do céu o auxílio que me salve. Quantas coisas erradas durante a sua vida acontecem? Quantas vezes que você pediu e não aconteceu? É porque o auxílio era para salvar. Não era para te perder. Quantos testemunhos bonitos que a gente escuta, né? Quantos testemunhos bonitos que a gente escuta. Lá na Missão Louvor e Glória nós estamos vivendo um momento muito difícil. Com a Dona Lourdes. Quem aqui acompanha a gente sabe, né? A Dona Lourdes é a mãe da Valéria, membro da missão. A Dona Lourdes já enfrentou vários AVCs, várias vezes. Só que dessa vez a Dona Lourdes não voltou, ela está acamada. A mãe da Valéria e do Danilo, é um casal. E tiveram que montar lá na casa deles um pequeno quarto de hospital para a Dona Lourdes. Ela está lá, ainda viva, mas praticamente em estágio vegetativo. Tem que ter cuidadora, né? Tem que fazer aquele
aquele cuidado, os procedimentos necessários, e tem que ter pessoas que se revezam para cuidar dela, para dormir lá. Aí o menino tem que levar para a escola, então a gente passa lá, minha esposa passa, vai levar a Sofia, tem que levar. A comunidade se movimenta para ajudar. E é bonito de ver o casal dizendo como tem sido a experiência de cuidar, ela da mãe e ele da sogra. Cuidando da sogra, doente, na cama. Uma experiência de amor, de fidelidade. E todo dia ela fala, Senhor, mande do céu auxílio que nos salva. Esses dias ela falou assim, Rodrigo, você imagina que isso tem salvado nosso casamento, nossa vida, nossa casa. Isso que a gente está vivendo aqui. É o auxílio que nos salva. Parece estranho, né? Mas a dona Lourdes, naquele estado, tem sido um auxílio que nos salva. Porque o auxílio que nos salva, muitas vezes, é uma tempestade, é uma dificuldade, é uma prova. Mande o Senhor do céu auxílio que nos salve. Veja que essa tempestade salvou os discípulos, porque o Senhor falou, onde está a vossa fé? E eles falaram, quem é esse homem que até os ventos e o mar obedecem, né? Olha, aquela provação ali salvou eles de muitas outras que eles passaram. Esse é o auxílio que nos salva. Precisa ter muita coragem para orar assim. Mande do céu, Senhor, o auxílio que me salve. Essa perseguição de Davi foi um auxílio que salvou ele. Imagina você, que confiança que esse homem tem em Deus. O Deus que me cumula de benefícios, todos os dias. Nós temos muitos benefícios do céu. Fala a verdade, sim ou não? Os benefícios naturais, o ar que a gente respira, o sol, a água, enfim. Mas os sobrenaturais, os benefícios de Deus. Todo dia, nós somos cumulados de benefícios. Quem aqui reconhece isso, fala amém. Mas mesmo assim, diante disso, a gente ainda precisa de auxílio. Mesmo diante de tanto benefício, mande do céu o auxílio que me salve. E Deus é mandando o auxílio que nos salve, né? É bonito, né? Mande do céu, cubra de confusão meus perseguidores. Envia-me Deus a sua graça e fidelidade. Sensacional, espetacular. Eu penso que aqui o salmista está reconhecendo que Deus sabe cuidar dele. Deus cuida de nós. A sombra de suas asas. Olha que bonito. Abrigo-me à sombra de vossas asas até que a tormenta passe. E ela vai passar. Ela vai passar. E Deus vai nos dar a sua vitória. Amém? Deus vai nos dar a sua vitória e os seus benefícios. Mas não busque só no Senhor um refúgio. Não busque só nele. Não busque nele apenas alguém que acalma a tempestade. Busca nele alguém que sabe dirigir os seus passos. Que sabe conduzir o teu barco e a tua vida. Busca nele aquilo que o salmista estava falando ali. Senhor, guiai-me na vossa justiça. Busca nele a fidelidade. Olha, gente, não economize pedir graças para Deus, porque Deus tem graças para nos dar. Graças infinitas. Aonde abundou o pecado, agora superabunda a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Graças infinitas. Não é essa a história de Nossa Senhora das Graças? Não é? É isso, com as mãos pendidas. São graças que ainda já foram liberadas e que o povo ainda não pediu. Deus tem muitas graças para te dar. Benefícios, favores. Mas também Deus quer te salvar. Que Ele me dê um auxílio que me salve. O meu casamento pode ser um auxílio que me salve. Amém? A vocação sacerdotal do padre é um auxílio que lhe salve. Aliás, não tenho certeza. Toda vocação é um auxílio que nos salva. Sabe o que a teologia moral da igreja fala? Que quando Deus te dá uma vocação, com a vocação, Ele te dá meios para você se salvar. E quando você abandona a sua vocação, você abandona os meios também. Você pode até se salvar, mas vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil. Assume a sua vocação. Porque com ela Deus te deu meios para você se salvar. Amém? Quem tem filhos aí? Levanta a mão. Aí, ó. O seu filho é o auxílio que te salva. E se você tem bastante é porque você precisa ser bem salvo. É isso. É o auxílio que me salva. Gente, eu sou salvo todo dia com a minha criançada. Todo dia eu sou salvo. Eu sinto que eu sou resgatado. É verdade. Deus vai me resgatando pelos meus filhos. Deus vai me resgatando pela minha esposa. Deus vai me resgatando pela minha mãe. Vai me resgatando. A minha esposa já tem o pai e a mãe falecidos, já está no céu. O seu Miguel e a dona Maria. Eu tenho o pai e a mãe vivo. E aí quando eu saio de viagem,
tem que fazer as coisas com a mamãe, eu peço para minha esposa. E ela faz com tanta alegria, com tanto amor, com tanta... Ela fala assim, a minha sogra é o auxílio que me salva. Porque a minha mãe já não está aqui para me cuidar dela. Então eu cuido da sua. Ela não é um estorvo. Ela não é um problema. É um auxílio que me salva. Alguém que me ajuda. E vice-versa. Assim é minha esposa para minha mãe. A gente precisa enxergar a vida assim. As tempestades que me acontecem, as coisas que eu passo, as injustiças que eu sofro, é uma forma de participar da fidelidade dele. Amém, gente? A prova da vossa fé produz a paciência. E a paciência gera em vós a constância, a perseverança. E a perseverança vai colocar vocês na esperança. E a esperança não engana. Amém? Então, por favor, aceitem a prova da sua fé. Porque a sua fé, para ela ser aprovada, ela tem que ser autêntica. E para ser autenticada, para ser testificada, ela tem que ser provada. Não é? Não é o que diz a carta aos Romanos, no capítulo 5? A prova da vossa fé produz a paciência. Vamos pegar lá, Romanos capítulo 5. Isso. Logo depois de Atos dos Apóstolos é Romanos, capítulo 5. 1453. O Romanos capítulo 5. Olha só, justificados, pois, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana. Vamos ler de novo o versículo 3? Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, tormentas, né? Tribulações. Pois sabemos que a tribulação produz e a paciência prova a fidelidade, a fé. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Olha que bonito, gente. Isso é uma inspiração. É um homem de Deus. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Isso é a palavra de Deus para nós. A tribulação, ela produz paciência. É assim que funciona. Hein? Eu não sei se você já foi pescar com alguém que pesca há muitos anos e você foi pela primeira vez. Porque quando alguém fala assim para você, vamos pescar? Bom, a pessoa já convidou você para pescar. Então você acha que você vai pegar assim, jogar e já vai vir o peixe. Eu fui para pescar, eu não fui para segurar a vara. Porque se o cara falasse assim, vamos tomar picada de pernilongo, sol na cabeça, calor, vamos tomar bafo quente nos olhos e ficar sem dormir direito e segurando vara, certamente nós não ia. Mas o convite que o cara faz é, vamos pescar? Que na verdade é o que você menos faz na pescaria. Que tem um que fica lá e não pesca nada. Aí você fica lá segurando. Aí a primeira coisa que eu perguntei pro cara, tem certeza que tem peixe aqui? Porque faz tempo já, as costas aqui tá rachando. Ele falou, não, assim mesmo. Rapaz, mas de onde você tem essa paciência? Ele falou, não, é que eu pesco faz tempo. Você nunca pescou? Eu falei, não, nunca vi não. Mas eu não estou pescando, só estou sendo picado, muriçoca, sol, está suando, está incomodando, está calor, está quente. O sol está batendo na lata do barco, está vindo aqui nos olhos. Está ruim? Nesse momento eu quero ir embora. Ele falou assim, senta, fica tranquilo, uma hora vai fisgar. Ó, olha lá na boinha da... Eu não vim boiar, boia, eu queria pescar. Ele falou, não, tem que ter paciência. A hora que você vê, a hora que você sentiu, aí você puxa. Não é? E só consegue pescar quem for fiel. É assim ou não é? Você tem que ficar ali, ó, firmão, segurando aquela vara. Né? Não é bonita a fidelidade? Eu acho a fidelidade a coisa mais bonita dessa vida, gente. Fomos pregar esses dias lá em Cafelândia, lá no Paraná, enquanto de casal. Aí fomos jantar lá na casa do casal. Imagina, na casa do casal estavam os pais. Meu Deus do céu. Acho que 60 anos de casado, sei lá, 60 e tantos anos de casado.
velhinhos. Aí o padre falou assim, fala para eles aí, falou para o casal, fala para o Rodrigão aqui qual que é o segredo de estar junto há tantos anos. Ele falou que nós aprendemos a consertar as coisas. Sensacional. Sensacional. Nós aprendemos a consertar. Que quebrar nós já sabemos desde criança. Nós estamos aprendendo a consertar. A gente conserta. E quando a gente aprende a consertar, é a coisa mais gostosa do mundo. Você não tem um vozinho lá, um tiozinho, que tudo que quebra ele fala, deixa eu ver se eu arrumo isso aí. Nossa vontade já é de jogar no mato e comprar outro, né? Ele fala, deixa eu ver se eu mexo nisso aí. Aí ele pega aquela chave de fenda pequena, põe os olhos aqui, o óculos aqui. Aí dentro de você fala assim, não está enxergando nem ele, quanto mais o negócio. Daqui a pouco como funciona? Ele fala, deu certo. Ele fica contente, né? Você não sabe se fica triste ou feliz, porque vai quebrar de novo, né? Aprendeu a consertar. Aí ele fala assim, vem cá para te ensinar, toda vez que acontecer isso aqui, aí você fala, mas vai acontecer de novo? Falo, claro, sempre, aprende a consertar, você tem que empurrar isso aqui para cá. Ó. Tem que aprender a consertar. É assim ou não é? Bom, você tem criança em casa, você sabe, né? Criança às vezes vem com o brinquedo quebrado e fala assim, pai, ó, não funciona mais, vamos comprar outro? Não, aprende a consertar. Nós temos que aprender a consertar. Esse é o segredo da fidelidade. Jesus é o Deus que conserta, que restaura. Ele é o filho do carpinteiro. Ele conserta a nossa vida. Amém? Ele restaura a nossa história. Ele cura os corações. Quero que você nessa noite fique feliz, porque o teu Deus é um Deus que não desiste de você. É um Deus que quer sempre consertar as coisas, que sempre quer redirecionar a vida. Lembra a promessa para Jacó? Gênesis 28:15. Olha que promessa. Estarei contigo para onde fores, e não vou te abandonar, até eu te reconduzir à terra. Até eu comprometi, tudo que eu prometi, eu vou cumprir na sua vida, e não vou te abandonar. E se preciso for, eu te reconduzo. Olha que promessa. Tipo, se você errar o caminho, fica tranquilo que eu te trago de volta. Bonito demais, né? Bonito demais. Não sei se alguém aqui já viajou na época que não tinha GPS. Esses dias a Thaisa me perguntou, né? Que hoje a gente coloca no GPS, chega lá. A Thaisa perguntou para mim esses dias, como que vocês faziam? Porque faz 29 anos que eu sou missionário, né? Como que vocês faziam quando não tinha GPS? Eu chegava na cidade e perguntava. Às vezes passava, tinha um menino numa casinha, chamava Chapa. Não tinha, não? O Chapa quem que era? O moleque que ficava ali, o caminhoneiro encostava, alguém falava, me leva a tal lugar, ganhava o dinheirinho. Você perguntava para o Chapa, ou parava num posto, ou parava para perguntar para uma senhora, onde é tal lugar? Mas a gente se perdia, hein? Rapaz. Porque a pessoa, ela fala com você como se você soubesse também, né? Ela fala assim, ó, tem 3 lombadas aqui, no terceiro falou, você vira à direita, sobe, você vai subir, você vai ver. A hora que você vê um mercado azul do lado, você já esqueceu já a lombada, semáforo. Ela sabe tudo, você não sabe. É verdade ou não é? Aí você falava assim, não, fala o seguinte, fala quantas lombadas tem? 3. Aí depois da frente, você fala, agora eu passei as lombadas. Pergunta para outra pessoa, agora é o semáforo. Aí você ia, demorava 1 hora para chegar no lugar. E às vezes a gente se perdia, mas chega. Por que que chega? Porque você não desiste de onde você tem que ir. Não muda o final. Então, amados, hoje Deus está nos chamando a ser nosso refúgio, mas também a ser para nós salvação. Para a nossa vida, nossa família, nosso casamento, nossa fé cristã, nossa vida de servo. Que bonito é um servo fiel. Que bonito é um servo fiel. Que bonito. Você sabe, né, que na época de Jesus, existiam umas pessoas chamadas de prosélitos. Quem eram os prosélitos? Aqueles que se simpatizavam com a fé. Eles não se entregavam a princípio, só eram simpatizantes. E depois se transformavam em novos convertidos, neoconvertidos. Esses eram os prosélitos. Então quando fala judeus e prosélitos, judeus são os religiosos, e os prosélitos eram aqueles simpatizantes da religião, ou os neoconvertidos. Então é difícil você às vezes lidar com o neoconvertido, mas é bonito quando um neoconvertido, ele faz a sua decisão e diz assim, eu vou permanecer toda a minha vida aqui.
Quem acompanhou aí, né, viu que sábado eu estava lá em Marília, minha cidade, cantando num casamento de uma família amiga de muitos anos. Então o filho casou, eu estava lá cantando no casamento. E o padre, o frei Gilmar estava celebrando o casamento e o frei disse assim para o casal. Foi bonita essa hora, eu fiquei impressionado com a mensagem do frei. Ele falou assim: eu vou dar 2 pedras de presente para vocês. E trouxe 2 pedras, deu uma para ela, uma para ele. Falou assim: olha, a igreja está tudo muito bonita, cheia de rosas. O amor tem que ter o cheiro das rosas, a beleza das rosas, mas tem que ser firme como a pedra. Porque essas rosas aí vai murchar. É igual o sentimento de vocês. Sensacional. Sensacional. O amor pode ter a beleza e o cheiro da rosa, mas tem que ter a firmeza de uma pedra. Tem que ser firme. E Ele, Jesus, é a nossa rocha. Sim ou não? Ele é a nossa firmeza. É nele que temos que estar firme. Nunca se esqueça disso. Não somos nós que somos fiéis. Ele é fiel. E eu sou chamado a viver a fidelidade dele. E com ele, porque sem ele eu não posso ser fiel. Lembra de Paulo a Timóteo? Deus é fiel e não pode desdizer-se. Não pode desdizer-se. Né? Ele é fiel. E eu sou chamado a viver a fidelidade com ele. Se eu perseverar, com ele eu reinarei. Se com ele eu morrer, com ele eu viverei. Se eu perseverar, com ele eu reinarei. A fidelidade com Deus. Ele é meu refúgio e a minha salvação. Amém? Tem coisas que a gente não é capaz de compreender. Tem coisas que a gente não é capaz de explicar aos outros. Eu não fico triste quando as pessoas vêm buscar uma resposta em mim ou no Padre Luiz, mas saiba que a gente nem sempre vai ter uma resposta para te dar. A gente tem Jesus para ser a sua resposta. Não faça bobagem. Não busque uma resposta em Jesus. Faça dele a sua resposta. Ele tem que ser a sua resposta. É Deus e basta. Ele está comigo. Eu vou com ele. Tem coisas que eu não vou compreender aqui. Só lá no plano espiritual no céu. Paulo fala que nós temos um véu. Esse véu um dia vai ser tirado e vamos enxergar claramente. Leia a carta aos Coríntios, capítulo 13, você vai encontrar isso. Quem fez o encontro da face da morte, a verdadeira face da morte, vai lembrar disso, né? Tudo que a gente vê aqui, tudo embaçado. A gente vê como uma criança, a gente não consegue ver plenamente. Mas um dia veremos plenamente e vamos entender. E tudo vai ter sentido, até o sofrimento que você passou. As dificuldades, as lutas, as dores. Esses dias eu fui pregar para uma comunidade lá em Matão e eu falei para eles: não olha as coisas negativas como você passou como um trauma. Muda de nome. Para de falar que é trauma. Chama isso de forjamento. Nunca foi trauma, sempre foi forjamento. Porque as pessoas denominam como trauma tudo que elas passaram de dor. Será que de fato era trauma? Ou era Deus forjando para você viver o que você tem que viver hoje? Para pensar nisso. Eu não gosto de chamar mais de trauma as dores que eu passei no passado. Nunca foi trauma. Era Deus me forjando para eu ser o pai que eu tenho que ser, o esposo, o missionário, o pregador, o amigo, o irmão. Era Deus forjando. Era Deus me forjando. Esses dias no grupo da família, a gente estava brincando, né? E meu pai falando assim no grupo do WhatsApp da família: ah, o Rodrigão, me chama de Digão, né? O Digão está cheio de trauma, porque o Kleber deu muito trabalho para ele quando chegava bêbado, meu irmão mais velho. Nós somos 10 anos de diferença, então você imagina eu com 10, ele com 20, a diferença física de uma criança de 10 para um cara de 20. Meu irmão sempre foi muito forte, né? Então, ele chegava bêbado, a minha mãe, com as manias de limpeza dela, não tinha coragem, ele chegava mijado e vomitado. Minha mãe falava: vai dar banho no seu irmão. Tinha que tirar toda a roupa dele, aquela roupa fedida, de dias fora de casa. Aí eu tinha que dar banho nele, e era bem na hora que eu estava brincando com meus amigos, eu tinha que entrar. Era uma luta para minha mãe deixar eu sair. Aí eu tinha uma raiva do meu irmão, eu ficava beliscando ele. Aí eu posicionava a boca dele aberta assim, ele caído no box aqui, ó. Só que não cabe no box. Imagina, que tamanho de box é esse, que tem um corpo estendido, 2 metros. Então eu ficava com as pernas tudo. Que jeito. Aí eu abria a boca dele e deixava a água do chuveiro entrar, para ele engasgar. Aí eu falava assim: morre, desgraça. Ele falava: estou tentando. Eu não era da igreja, né? Eu queria que ele morresse, porque ele está dando trabalho para a gente. Aí meu pai falando assim: o Rodrigo deve ser cheio de trauma, que tinha que dar banho no Clebão, que deu muito trabalho para ele. E na verdade nunca foi trauma, era Deus me forjando. Porque olha o que a gente faz hoje: pega a pessoa da rua, leva lá na casa, na chácara,
e dar banho. Para mim não tem nenhuma dificuldade. Tá vendo como Deus forja a gente para aquilo que você vai viver lá na frente? Sim ou não? Deus vai forjando a gente. Para pensar. Por que é trauma o que você passou? Pode ser forjamento. Deus forjou você para você viver o que você viveu hoje. Tem gente aqui que a mãe não deixava falar, nem chorar. Não é verdade? Você começar a chorar, sua mãe falava, engole o choro. E hoje você tem que ser silencioso. Olha que beleza, você foi forjado, sua mãe que ensinou você a viver o silêncio. Não é verdade? A resiliência. Por que trauma? Não pode ser forjamento? É isso que o salmista enxerga. Tem de piedade de mim, Senhor. Eu me escondo debaixo da sua sombra para que a tormenta passe. Você é a minha fidelidade, a minha graça, meu benefício e a minha salvação. No Senhor eu encontro a copiosa redenção. Amém, gente? Meu deserto florirá. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá. Olha que jardim maravilhoso. Esse jardim aqui tá bonito, tá cheiroso, todo mundo gosta, tira foto, mas alguém um dia pegou e plantou sementes nesse jardim para crescer essas plantas, essas árvores. Isso tudo é obra de amor. Então, a comunidade Amigos da Boa Semente é isso, é jogar a semente do Evangelho no coração de cada um, é poder saber que vai dar fruto, que o amor de Deus vai frutificar a sua vida. Então, venha fazer parte dos Amigos da Boa Semente, a nossa comunidade online com conteúdos de evangelização e conteúdos de amor. Cada dia a mensagem, a semente do dia, levando você a uma intimidade com Deus, levando você a refletir e ser iluminado pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Vamos espalhar essa boa semente para todos os lados, para todos os corações, para que cada dia, cada homem, cada família receba o amor de Deus e a palavra de Deus. Então, por favor, se inscreva hoje na comunidade Amigos da Boa Semente e participe dessa comunidade que cresce cada dia mais em amor, em fé, em esperança na palavra de Deus. A palavra de Deus é força para nós, é medicina para a nossa vida. Então, vamos juntos no Amigos da Boa Semente. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá.